Uma série de protestos estão dando o que falar no Irã nos últimos dias. O motivo foi a morte de uma jovem que usava o hijab, que é o véu islâmico, de forma incorreta. Mahsa Amini tinha 22 anos quando foi tirada das ruas de Teherã e detida pela polícia da moralidade. Ela foi levada para o centro de reeducação e 3 dias depois estava morta. A polícia diz que Mahsa perdeu a vida por causas naturais, mas a família nega essa versão e diz que a jovem morreu depois de ter sido torturada pelas forças iranianas. A morte de Mahsa gerou uma revolta no Irã. Protestos e a forte repressão policial tomaram as ruas de Teherã e levaram à morte de mais de 40 pessoas até a gravação desse episódio. A questão do uso do véu no Irã não é nova. Mulheres em todo o país lutam há anos para que o uso do hijab seja uma escolha e não uma imposição do governo. Então, bora para esse episódio que a gente tem muito o que te contar. Eu sou a Andressa Isfer E eu sou Elizabeth Matravolg. e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Con eso que esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes de já pular para o que está rolando agora, a gente precisa te explicar o contexto da religião no Irã e o que é o tal da polícia da moralidade. O Irã é um país bastante complexo e importante para o Oriente Médio. Aqui a gente vai te contar um pouco da história dele a partir de 1925, mas vale a pena fuçar o que rolou antes disso porque é bem interessante. Bom, lá em 1925 começou a dinastia do chá lá no Irã. Chá com X no caso, nada a ver com chá de beber. Isso porque Shah era o sobrenome da galera que dominou o país de 1925 a 1979, Reza Shah e seu filho Mohammed Reza Shah. O que você precisa saber é que durante essa dinastia, o Irã se aproximou do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, se afastou da religião e alguns até dizem que ampliou os direitos das mulheres. Alguns especialistas também alegam que foi nessa época que a identidade persa se perdeu, já que, por exemplo, o nome Irã foi adotado durante essa dinastia. Até então, a região era conhecida como Pérsia. Só que aí, em 1979, o país estava se afundando com pobreza e desemprego. Foi quando rolou a Revolução Iraniana, com o líder religioso Ayatollah Khomeini liderando um golpe de Estado com o apoio de grande parte da população. Essa revolução retomou a religião como importante pilar no país. Inclusive, foi por causa dela que surgiu a figura do líder religioso supremo, que é a maior autoridade política e religiosa do país. Além disso, a revolução também afastou o Irã totalmente do Ocidente e introduziu a democracia no país, fazendo com que os iranianos escolhessem seus presidentes. Sim, o Irã é considerado uma democracia na teoria, mas na prática tem várias coisas que não fazem sentido não. Por exemplo, o líder religioso supremo não é escolhido pelo povo, e esse cargo, inclusive, é vitalício. O líder religioso supremo tem vários poderes, como o de escolher pessoas para cargos que vão desde chefes políticos e militares até chefes de TVs e rádios estatais. Mas de volta à religião, à Revolução Iraniana e o que vem rolando atualmente, anos depois da Revolução surgiu a Polícia da Moralidade. Essa polícia tem como responsabilidade garantir que as leis religiosas estão sendo cumpridas no país. Em outro bloco, a gente vai te contar em detalhes sobre o uso do hijab no Irã. Mas o que você precisa saber aqui é que as mulheres iranianas nunca tiveram liberdade para escolher o que vestir. Durante a dinastia Shah, elas foram proibidas de usar o véu e, depois da Revolução Iraniana, obrigadas a usar o hijab. Atualmente, uma mulher pode ser agredida e presa caso use o hijab de forma incorreta. E a Polícia da Moralidade faz exatamente essa prisão e ou agressão. Na teoria, eles observam homens e mulheres que desrespeitam as leis, mas na prática, a gente sabe que as mulheres são os alvos. Existem diversas reportagens com relatos de mulheres falando sobre como a abordagem dessa polícia é agressiva e como elas só foram soltas depois que parentes ou foram levar roupas apropriadas para elas ou depois que esses mesmos parentes assinavam documentos garantindo que não deixariam a mulher sair de casa se não seguissem as regras. E a gente está falando aqui de real espancamento, detenções, centros educacionais e um bando de coisas para ensinar, entre 1 milhão de aspas, como uma mulher deve se vestir por lá. E o mais doido disso tudo é que se fala tanto de seguir as regras de vestimenta, mas essas regras não são tão claras. Por exemplo, quanto de cabelo é tolerado mostrar? Quanto de pele pode ser mostrada? Não existe uma regra clara, vai do que o oficial da polícia julgar inapropriado ou não.
O ponto é, esses policiais podem fazer o que quiserem e terão o respaldo do governo, que é o que a gente está vendo agora. Como a gente te contou no início desse episódio, uma jovem iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, foi parada pela polícia da moralidade por usar o hijab de uma forma que mostrava o seu cabelo no dia 13 de setembro de 2022. Ela foi levada para um centro de reeducação e 3 dias depois foi declarada morta. Esses centros de reeducação ensinam como usar o hijab, sua importância, entre outras aulas de religião, e forçam as alunas a assinarem um termo de que vão seguir as regras estatais antes de serem liberadas. O governo nega a responsabilidade no caso, dizendo que a jovem desmaiou no centro de detenção e morreu de um ataque cardíaco. Mas, por outro lado, existem relatos de que os policiais da moralidade bateram na cabeça da jovem com um bastão e ainda empurraram contra um veículo policial. O pai da jovem alega que não pode ver a autópsia do corpo da própria filha e ele mesmo acredita que Mahsa tenha sofrido agressões. Tudo isso gerou revolta no Irã, não só pela repressão às mulheres em si, mas também pela impunidade da polícia. Especialistas alegam que agora grande parte da população é contrária ao uso obrigatório do hijab por lá. E por causa de tudo isso que vem rolando, milhares de pessoas foram às ruas nos maiores protestos já registrados no Irã desde 2009. 80 cidades registraram protestos e dezenas de pessoas já foram mortas em confrontos com a polícia local. Além disso, essas manifestações também estão sendo marcadas pela prisão de jornalistas e ativistas. O acesso à internet também vem sendo reduzido ou totalmente bloqueado por lá, o que faz com que as notícias locais demorem mais que o normal para chegar em outras partes do mundo. Mas isso não impediu os iranianos de publicarem em redes sociais o que vem rolando por ali. Vídeos da polícia atirando contra manifestantes e jogando bombas de gás lacrimogêneo dentro de apartamentos rodaram o mundo. Mas qual é o grande diferencial dessas manifestações com as já ocorridas no passado? Dessa vez, os homens se uniram aos protestos e, querendo ou não, isso faz toda a diferença. Fora isso, esses protestos de agora juntaram pessoas de diferentes gerações e etnias também. É o caso dos curdos, que você com certeza já deve ter ouvido falar. Mahsa Amini era de origem curda, a maior população sem território próprio do mundo. Os curdos são pessoas que viveriam no chamado Kurdistão, uma região entre a Turquia, Síria, Irã e Iraque que não existe oficialmente. Eles são perseguidos em vários desses países e ficaram bastante conhecidos ao combater o Estado Islâmico na Síria. Com a morte de Mahsa Amini, os curdos se uniram aos protestos pedindo por liberdade ao povo ao entender que a morte de Mahsa foi mais um ato de repressão a essa minoria. Até o momento, mais de 1.200 pessoas foram presas, a maioria no norte do país, e outras 41 pessoas morreram, segundo as autoridades locais. No entanto, grupos ativistas afirmam que o número de mortes já passou de 75. Segundo o The New York Times, 17 pessoas mortas eram curdas. Todos esses dados foram coletados até a gravação desse episódio. E antes de seguir para o próximo bloco, um parênteses extremamente necessário é como anda a situação do Irã em si, a parte desses protestos. O governo do país, que tem como presidente atualmente Ebrahim Raisi, é acusado de corrupção, mau gerenciamento da economia e da pandemia da Covid-19, fora a repressão policial. Ou seja, esses protestos também envolvem um descontentamento geral da população. Como a gente falou lá no começo do episódio, a questão do hijab e a manifestação das mulheres não é de agora. Em 2018, eu, Beth, ainda estudante de jornalismo, escrevi uma reportagem junto com outras 3 colegas sobre o tema na nossa aula de jornalismo internacional. Um salve aqui para minha professora Márcia Detoni, que orientou todo o processo. E aqui eu vou ajudar a Beth a contar sobre essa reportagem. A ideia da reportagem veio depois da notícia da prisão de Vida Mohaved, uma mulher de 31 anos, mãe de uma menina de 2. Em 2017, ela decidiu que ela não ia mais se submeter às ordens dos ayatollahs e decidiu se manifestar contra o uso obrigatório do hijab. Ela foi até as ruas movimentadas de Teherã, subiu em uma caixa de madeira, tirou o véu e ergueu para cima com um bastão. Depois de 45 minutos com os cabelos aos ventos, Vida foi presa pela polícia da moralidade. Ela foi liberada depois de semanas. Na época, ela deu início ao movimento White Wednesday, que em português seria Quartas-feiras Brancas. O movimento consiste em mulheres, em grupos ou sozinhas, a saírem às ruas de Teherã com os véus brancos. Em determinado momento, elas tiram o véu e erguem os lenços para cima, assim como Vida fez. É um ato silencioso e de protesto.
As mulheres ficam com o cabelo à mostra em meio às ruas caóticas de Teherã. O movimento que Vida deu início se espalhou pelas redes sociais. Os atos foram gravados e divulgados no site My Stealthy Freedom, Minha Liberdade Furtiva em português. Esse movimento foi fundado pela jornalista Masih Alinejad, uma jornalista iraniana que mora nos Estados Unidos e é uma das principais porta-vozes da causa. Na época da reportagem, os protestos eram mais focados nas mulheres e nas redes sociais. Como a gente falou anteriormente, a grande mudança agora é o apoio dos homens e da população como um todo. Além disso, os protestos tomaram proporções maiores. Agora, as mulheres estão fazendo uma fogueira no meio da rua e jogando seus hijabs no fogo. Algumas também cortaram seus cabelos como um ato de protesto. Para a produção dessa reportagem, eu conversei com 3 mulheres. Falei com a Marinka Macels, uma fotógrafa holandesa que morava no Irã. Ela, como estrangeira, não usava o véu em apoio ao movimento. Ela foi autora também de um ensaio fotográfico que ficou muito conhecido no mundo todo, que mostrava o véu em movimento por meio das mulheres que protestavam nas ruas. Eu conversei também com a Denise Hassanzade, iraniana, jornalista e ativista. Ela enfatizou que o apoio das mulheres de fora do Irã faziam toda a diferença, tanto pelo apoio nas redes sociais, quanto pelo não uso do hijab em viagens ao Irã. A terceira e última entrevistada foi a advogada Narsin Sotodeh. Ela, por escolha própria, utiliza o véu como uma forma de se expressar pela religião, mas defende as mulheres que optam por não usar o hijab. A gente entrou em contato com as 3 mulheres para esse episódio, mas infelizmente a gente não teve retorno. Como a gente também já comentou, em 10 dias de protestos no país, o acesso à internet foi limitado e a repressão está ainda mais forte. Uma coisa muito importante da gente falar aqui é que todas essas mulheres disseram algo em comum. A questão não é o uso do hijab, e sim como ele é imposto. O hijab é uma forma das mulheres se expressarem por meio do islamismo, mas é apenas uma das formas. A mulher pode expressar a sua fé de outros jeitos e formatos. É uma questão de escolha e de como cada uma vê a religião. Ou seja, não cabe ao governo dizer como que a mulher deve ou não se expressar. É muito importante que a gente entenda que o uso do hijab não é uma determinação da religião, e sim da política do país. Tanto até que lá na Era Shah, o véu foi banido do país e as mulheres que queriam usar o hijab foram proibidas. Ou seja, isso também é uma forma de reprimir aquelas que querem se expressar por meio do véu. E as coisas vão mudando de tempos em tempos. Para você ter uma noção, depois da Era Shah, em 1979, rolou a revolução que a gente já contou aqui, e do dia para a noite as mulheres foram obrigadas a seguir um novo dress code islâmico que inclui o uso do hijab. Em 1980, o uso do hijab se tornou obrigatório para mulheres em locais de trabalho. Depois, em 1983, todas as mulheres muçulmanas ou não, sob pena de 74 chibatadas ou 60 dias de prisão, devem usar o hijab nas ruas. Ou seja, as mulheres no Irã não têm um dia de paz. Nas ruas, os iranianos pedem pelo apoio do Ocidente. Vamos lembrar aqui que o Irã é um país isolado diplomaticamente falando e constantemente está envolvido em negociações pelo uso de armas nucleares. E o Ocidente reagiu, não com uma ajuda concreta, mas se manifestou diante dos protestos violentos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou a coragem das mulheres iranianas na sua fala na Assembleia Geral da ONU na semana passada. A Alemanha convocou o embaixador do Irã para discutir a situação e o Canadá aplicou uma série de sanções contra funcionários e entidades do país. Já a União Europeia, em conjunto com os Estados Unidos, disseram que estão considerando sanções mais agressivas ao Irã. O assunto vai ser discutido na próxima reunião do bloco. Os olhos estão voltados não só para a repressão policial, como também a falta de acesso à internet no país. Desde 2019, não se via uma restrição ao acesso à internet tão alta por lá. O Departamento de Estado dos Estados Unidos se comprometeu a reduzir as sanções contra o país para que a população consiga acessar a rede. E até o Elon Musk, o diretor executivo da Tesla, entrou na parada. O empresário disse que iria ativar sua rede de internet via satélite, que é operada pela SpaceX. Por mais que a intenção pareça boa, para a rede funcionar de fato, a empresa precisa de pontos físicos espalhados por todo o país. Na Ucrânia, por exemplo, mais de 15 mil terminais foram espalhados por todo o território depois do começo da guerra. Mas a gente lembra aqui que os ucranianos são aliados dos Estados Unidos.
Ou seja, o governo permitiu a entrada da empresa para as instalações. E isso é muito pouco provável que aconteça no Irã. Não só porque vai contra uma medida aplicada pelo próprio governo, como também temos que lembrar que o Irã e os Estados Unidos estão longe de serem amigos. E tudo isso ainda pode gerar um processo judicial do Irã contra os Estados Unidos. Ou seja, como sempre, Elon Musk se metendo onde não devia e com certeza com algum interesse por trás. Até a publicação desse episódio, os serviços de internet de banco e de sites locais tinham voltado a funcionar em algumas províncias, mas a população geral ainda enfrenta muitos problemas para acessar a rede. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e que tenham podido entender um pouquinho mais sobre a treta que tá rolando lá no Irã. Lembrando que o Papo de Inter tá disponível nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. Por lá a gente posta alguns vídeos para te contar o que tá acontecendo na política internacional e também algumas informações dos nossos episódios. Então não esquece de seguir a gente por lá, manda um alô, manda o que você tá achando com relação a esses episódios, alguma sugestão, enfim. Conversa com a gente que a gente adora. E o Papo de Inter não está só disponível nas redes sociais, mas também em todos os tocadores de áudio. E a gente lembra aqui para vocês ouvirem a gente lá pela Aurelo, uma plataforma super bacana de áudio que remunera os podcasters a cada clique. Vocês também podem apoiar a gente por lá e receberem conteúdos exclusivos do Papo de Inter, como a nossa newsletter e também as pílulas, que são episódios curtinhos em que a gente fala sobre algumas teorias da política internacional. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.